Consegue me ouvir? Estão me ouvindo? Boa noite. Só esperar as pessoas chegarem. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Tá. Boa noite a todos. Vou só esperar uns minutinhos para todo mundo chegar. Que eu não sabia se as pessoas estavam me ouvindo. Esperando 2 minutinhos. Tá. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Alan, Thaís, Raquel, Maria Aparecida. Boa noite. Tá, então eu vou começar aqui. Vou começar me apresentando. Meu nome é Domingos, eu sou o filho mais velho da professora Maria Aparecida. Estudo latim há 6 anos. Eu fiz o curso americano First Form, da editora Memória Press. E atualmente eu dou aulas de latim, tá? Nessa aula eu vou explicar aqui o básico do latim, para começar explicando a estrutura do latim, porquê e um pouco do básico, assim, porquê estudar latim e um pouco um pouco como mais ou menos funciona o aprendizado do latim, tá bom? Se vocês tiverem qualquer pergunta, manda aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Então, para começar, o latim ele é muito importante porque facilita bastante o estudo do português. Eu depois vou mostrar alguns exemplos aqui para deixar mais claro, mas porque como o português é uma língua que deriva do latim, ela, ela é uma língua que tem que se a gente souber o latim, a gente vai ter mais facilidade para aprender a gramática do português, tá? Então, por isso que ele facilita o aprendizado da gramática portuguesa. E não só do português, mas de outras línguas que derivam do latim, como o espanhol, né, o francês, italiano, que são línguas que vêm do latim. E outras línguas que também não vêm do latim, como por exemplo o inglês,
também é facilitado porque, como a gramática latina é muito complexa, a gente, por exemplo, lá no latim não vamos ter artigos, os gêneros tem um gênero a mais, que é o neutro, temos declinações, né, e tudo mais. Então, é uma língua que a gente vai precisar dominar bem a gramática para poder traduzir um texto, entender um texto que a gente for ler, né? E outra razão também é que ela melhora o raciocínio lógico, né? Tanto que em algumas faculdades na Europa, por exemplo, na Alemanha, na Rússia, é obrigatório o estudo do latim na universidade, porque ela estimula o raciocínio lógico e também porque, por exemplo, quando a gente vai estudar direito, medicina, tem muitos termos em latim e para a gente saber melhor, eles estudam o latim para entender melhor esses conceitos e tudo mais. Outra razão também é ler alguns livros, obras clássicas, né, e textos históricos da língua original, né? Alguns porque não foram traduzidos até hoje e outros porque fica mais simples, né? Simples a gente lê no próprio latim porque as traduções não vão estar exatas. Por exemplo, se a gente lê a Eneida do Virgílio, para ela ter as rimas e os versos, na tradução foi feita algumas adaptações, que não é exatamente o que está no livro original. Se você lê em latim, vai estar do jeito original, né? E também outra razão é que a língua oficial da Igreja Católica, né, a missa e tudo mais, é em latim, então para a gente entender melhor as orações da missa e tudo mais, é muito bom a gente saber o latim, tá? Então, no latim, a gente tem 5 declinações, que são tipos de substantivo, que eles vão ser como se fossem conjugados, igual a gente tem os verbos na língua portuguesa, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, para vocês verem aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Um minutinho. Aqui. Aqui eu compartilho. Consegue ver minha tela? Sim? Tá. Então, nós em latim temos várias declinações que eu não coloquei todas, tá? Por causa da questão de espaço. Mas eu deixei aqui a primeira, que é essa daqui. Aqui nós vamos ver as terminações, ó. Que são a, e, an e a, tá? Que aqui eu vou explicar basicamente o que são cada uma. Esse aqui se chama nominativo, que é o sujeito, tá? Sujeito da frase. Depois eu vou dar alguns exemplos para mostrar como isso funciona, tá bom? Então, sujeito. Aqui é o genitivo, que vai mostrar posse. Dativo, que é o objeto indireto, tá? Que eu também vou explicar já. Fiquem tranquilos. Esse daqui é o acusativo, que é o objeto direto. E esse daqui é o ablativo, que a gente não tem uma versão em português, tá? Que a gente vai também conhecido como caso prepositivo, tá bom? Que ele vai ter as preposições no começo.
tá bom? Então, eu vou explicar agora, basicamente, como funciona cada um, tá bom? Então, eu vou pegar uma frase simples e escrever com cada caso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever com outras palavras, tá bom? Então, Maria amat Rosen. Ó, aqui, ó, Maria, nominativo. Amat, ama, tá? Eu não expliquei os verbos, mas eu peguei uma coisa bem simples para ficar claro para vocês, tá bom? E Rosen, vemos aqui, acusativo, objeto direto. O que é o objeto direto? É quando o verbo exige um complemento, tá? Então, ó, Maria ama o quê? A rosa, ou rosa, né? Uma rosa. Em latim nós não temos os artigos, né? Recapitulando, os artigos são a, as, uma, umas, o, os, uns. Esses são os artigos, tá? Então, em latim não temos os artigos e normalmente as preposições são não são escritas, já são inclusas aqui na declinação, mas às vezes a gente vai ter também, tá? Eu vou dar aqui depois um exemplo com preposição. Então, ó, Maria ama a rosa. Objeto direto, por quê? Aqui nós temos um artigo. Se fosse, por exemplo, Maria gosta de chocolate. Tá vendo? Podem ver aqui que tem essa preposição de. Então, essa preposição, como tem uma preposição, não dá para falar Maria gosta ou chocolate. Não, Maria tem que ter a preposição de. Então, quando tem de, a gente chama de objeto indireto, porque ele não vai direto do verbo para o objeto. Tem que ter essa preposição no meio. Tudo bem? Tá claro até aqui? Sim? Tá. Então, aqui foi esse exemplo simples que eu dei para mostrar. Aí, vou mostrar outro aqui. Vou colocar aqui. Aqui eu coloquei uma frase um pouquinho maior, tá? Então, ó, vamos analisar aqui, ó, nominativo, tá bom? Então, Antila significa escrava ou servo, vou colocar aqui como escravo, escrava. Dominis, a gente vê aqui, ó, genitivo e dativo. Então, a gente vai ver qual dos dois fica melhor. Então, a gente vai pular, vou deixar aqui, ó, um espaço em branco, tá bom? E aqui eu vou colocar corona, é o quê? Acusativo. A coroa. Ponet é o verbo pôr, então põe. Então, a escrava põe a coroa na senhora. Tem uma preposição aqui. Objeto indireto, tá? E aqui a gente precisa mudar a ordem, tá? Então, a gente vai colocar a escrava põe a coroa na senhora. Tudo bem? Tá claro até aqui? Manda mensagem aqui, tá? Tá bom. Se ficar um pouco confuso, mandem aqui no chat e me avisem, tá bom? É a primeira vez que eu tô dando aula aqui, então é um pouco nervoso, assim. Então, se não ficar muito claro, se eu der uma embolada, avisem aqui para que eu explico de novo. Sem problemas. Certo? Tá bom. Agora eu vou... Essa aqui é a primeira declinação. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeira declinação. Agora vamos para a segunda declinação aqui. Segunda declinação. Vou explicar só essas duas para não ficar muito longo, tá bom? Aqui ela vai seguir mais ou menos a mesma estrutura. Apesar de não ter muito a ver as terminações aqui uma com a outra, a gente vai ter a mesma lógica. Então, nominativo, que é o sujeito. Eu não vou explicar aqui de novo o que é cada um, tá? Mas eu só vou colocar aqui a função sintática.
dativo, acusativo e ablativo, certo? Agora eu vou explicar uma coisa que é importante, que é o seguinte: eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: tem que decorar, tem que decorar. Por quê? Porque se você não decorar, quando você for traduzir um texto, você vai se atrapalhar todo, você vai ter que ficar consultando tabela, e isso não é prático. Então, por exemplo, o curso que eu fiz eram aulas gravadas, né? Uma aula gravada por capítulo do livro, tinha um livro que eu seguia, e tinha uma aula gravada para explicar a matéria daquele capítulo, e tinha 5 lições, uma para cada dia da semana, né? E que o professor começava a aula recitando. Ele recitava todas as declinações, depois conjugava todos os verbos, né? Em latim nós temos 4 conjugações, não 3 igual no português, tá? Tem uma a mais. E ele conjugava tudo, declinava tudo, depois fazia chamada de vocabulário e tudo mais. Por quê? Hoje, por exemplo, eu sei tudo de cor, né? As terminações. E isso é importante, que os alunos procurem memorizar essas terminações, tá? Por quê? Porque senão depois vai começar, quando ele começar a ter muito conteúdo, eles vão ficar muito confusos e não vai ser produtivo, né? É essa palavra que eu estava procurando, produtivo. Então, porque em latim a gente tem 5 declinações, como eu falei, né? E dentro delas a gente tem outras declinações. Por exemplo, na primeira a gente tem uma versão, que é essa daqui. Na segunda a gente vai ter essa daqui, ó, que é o neutro. Esse aqui é o que a gente usa esse aqui, a primeira declinação, a gente usa normalmente para o gênero feminino, apesar de a gente ter algumas exceções, como poeta, né? E nauta, que significa marinheiro. Na segunda declinação, essa terminação com us, ela é para o masculino. E aqui nós temos a que termina com que é usado para o gênero neutro, tá? Então, ó, belo, belle, aí ele vai seguir a mesma coisa aqui. Belle, belo, bellum, belo. E vai ter diferença no plural, tá? Eu não tô mostrando plural aqui para não ficar muito confuso, tá bom? Então, aqui nós temos a segunda declinação. Eu vou passar ela bem rapidamente, tá? Só isso daqui o básico para vocês não terem uma noção, tá bom? Agora, uma outra coisa que é importante, que eu vou falar rapidinho aqui, é a pronúncia do latim, tá? Em latim, nós temos 3 tipos de pronúncia, tá? Que são a pronúncia tradicional, que seria a pronúncia que os romanos falavam, tá? E temos a pronúncia reconstituída, que é a pronúncia que foi criada no século XIX por estudiosos do latim, por gramáticos. E temos a eclesiástica, que sempre foi feita pela Igreja Católica, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de diferenças entre essas pronúncias, tá bom? Eu vou começar pela pronúncia tradicional, depois vou passar para a pronúncia eclesiástica e, por último, pronúncia reconstituída. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho essa figura. Pronto. Aqui, ó. Aqui nós temos os símbolos, né? De como a letra da palavra, como que a pronúncia é aproximada, né? E exemplos aqui. Então vamos ver, ó. Por exemplo, temos aqui a letra C pronuncia igual em português, tá? Como 2 S. No caso de I e E, né? Em A, O e U, a gente vai usar, pronunciar como K mesmo. Então,
É assim como no português. Então, essa aqui é a que parece mais com o português, tá? Então, por exemplo, Cícero, fácil. Aqui é a mesma coisa, legere, não tem nada de diferente. Mesma coisa, ó, lembrando, quando o S é no começo da palavra, pronuncia como dois S, quando é entre duas vogais, o S pronuncia como Z. Então, suasos, por exemplo, e assim por diante, zelos. Aqui, ó, os alunos têm muita dúvida quanto a esse T. Quando que pronuncia como T, quando que pronuncia como C? É o seguinte, ó, no começo da palavra sempre vai ser como T. Quando estiver entre duas vogais, vai pronunciar como T, dependendo da vogal. Se estiver entre dois Is. Não, se tiver aqui, por exemplo, um A e depois um I, aí não, vai pronunciar como T. Agora, quando é entre dois Is, a gente vai pronunciar como dois S. Por exemplo, aqui no caso, Ticianos. GN, Magnus. O AE vai pronunciar como E, em todas as pronúncias. César. Pena, tá? Eu acho que ficou simples, né? Manda aqui para mim se vocês conseguiram entender. Agora deixa eu colocar aqui a pronúncia eclesiástica, que é a pronúncia da igreja. Aqui alguns símbolos gráficos se repetem, tá? Aqui, ó. É o que pronuncia na missa, por exemplo. Que aqui, ó. O C pronuncia como teacher, ou, por exemplo, vamos pegar a palavra cellum, céu. Cellum é céu. E aí a gente vai pronunciar como esse TC. Se fosse a pronúncia, aquela que eu mostrei antes, que é a pronúncia tradicional, seria cellum. Mas como é a pronúncia eclesiástica, a gente vai pronunciar como cellum, tá? Depois, o G a gente vai pronunciar como G, então legere. O S igual o outro, rosa, ou outro exemplo que a gente tinha pegado lá, suasos, tá? O Z como Z, tá? Então, aqui, por exemplo, zona. Os T sempre como tsi, então, paciência, tá? Sempre como usa um TS, assim, tsi, tsi. O GN como nhan, então, minus, por exemplo, o Pai Nosso, né? Algumas pronunciam o advenet regnum tum e tem gente que fala advenet regnum tum. Os dois estão corretos, só que cada um é uma pronúncia diferente, tá? Então aqui, minus. As outras é a mesma coisa. César, pena, o V, que a gente não tinha visto antes, Vanus, e o J como G, Júpiter. Esse aí é também simples. O mais difícil vai ser a pronúncia reconstituída, que na verdade nem é tão útil porque ela não é muito usada, tá? Só vou passar rapidamente para mostrar para vocês como ela funciona. Aqui. Praticamente as mesmas palavras. E o C, o engraçado dessa pronúncia é que a gente vai pronunciar todos os Cs como K. Então vai ficar Kíquero e não Cícero. Kíquero aqui como G, esse G como G. Aqui não sei o que está esse GH, mas é G. Então, legere. Aqui sempre como dois S. Suaços. Zelos. A gente vai pronunciar como zelos. O Titianos. Titianos. Não vai ser Titianos nem Ticianos. Não. Titianos. O GN como Magnus. E o AE como Ai. Então, ao invés de falar César ou César, vai falar Caesar. Tá? Ele tem um termo imperador, por exemplo, em algumas línguas, fala Caesar, por causa dessa pronúncia do latim. Tem uma coisa interessante. Mesma coisa, em vez de pronunciar pena, vai pronunciar poina. E o Y, que vai pronunciar como um U meio I, assim, pura. Tá? O francês, porque os franceses pronunciam desse jeito. Então, as outras vai pronunciar como I mesmo, tá? Mas na pronúncia reconstituída como U. E o V
como U. Então, por exemplo, a palavra vaca vai pronunciar como waka. Ou essa aqui, view it, will it. E o I vai pronunciar como I mesmo. Na verdade, eu acho que tem um erro aqui, mas era para ser J, tá? O J, pronuncia, em vez de pronunciar como Júpiter, vai pronunciar como Júpiter, ou Júlia, ou Jesus. Então, em vez de pronunciar Jesus, vai pronunciar Jesus, tá? Até aqui tá claro? Tá dando para entender? Sim? Agora eu vou fazer um exercício aqui com vocês, tá? Vou colocar uma frase aqui, pedir para vocês fazerem a tradução dela aqui. Vamos ver. Ó, aqui é bem simples, tá? Então, ó, peraí. Aqui. Essa frase aqui. Então, manda aqui no chat para mim a tradução de vocês. Julian amat Maria. João Carlos, Maria ama Júlia. Jesus ama Maria. Júlia ama Maria. Então, ó, vamos voltar lá na nossa tabelinha aqui, ó. Vou copiar ela e voltar aqui, ó. Vamos conferir aqui, ó. Qual que é o sujeito da nossa frase aqui, ó. O sujeito da nossa frase é Maria, apesar de estar na ordem correta, tá? Que em latim não importa a ordem das palavras. Isso é uma coisa muito engraçada, porque às vezes a gente vai fazer uma tradução e tá tudo errado porque a gente se confundiu. Porque em latim, às vezes, para rimar numa poesia, eles invertem tudo que não vai mudar nada. Em algumas línguas é assim também, alemão, russo. Você pega, inverte, mistura tudo e fica tudo igual. Então, aqui, ó, Maria é o nominativo. Então, é Maria. Aí, amat, ama. E Júlia é o acusativo, objeto direto. Então, vai ser Maria ama a Júlia. Ou a Maria ama a Júlia, tá? Essa é a tradução correta, tá? Então, quem colocou a Maria ama a Júlia, tá certo, tá bom? Apesar, eu fiz isso aqui de propósito para mostrar que em latim não tem uma ordem definida. Agora, eu vou pegar outra frase. Esse aqui eu vou ajudar vocês, porque esse aqui é um pouquinho mais complicado. Aqui, a gente vai ter espes, que significa esperança, tá? Então, vou colocar esperança, porque o latim não tem artigo. A esperança. Omnia. Omnia é um adjetivo, que é omnium, omnia, omnius. Então, ó, aqui, como em latim, tem uma regrinha que é a seguinte. Eu faço meus alunos decorarem essa regra. Todo adjetivo tem que concordar com o substantivo em gênero, número e caso. Então, ó, tá, não entendi nada, explica aqui para mim. Tá bom, eu vou explicar aqui, ó. A esperança, o que é? Ó, gênero feminino. Feminino. Número, singular. Caso, nominativo. Tá? Volta. Eu vou voltar naquela frase anterior e inverter aqui só para ficar mais claro que teve alguém aqui que não entendeu muito bem. Então aqui, ó,
como que a gente vai saber, a Sânia perguntou, como que eu vou saber qual é o nominativo? O nominativo é eu ler na terminação aqui, ó. Essa terminação aqui, deixa eu grifar aqui para você ver. Aqui, ó. Toda vez que termina em an, vai ser o acusativo, que é o complemento, o objeto direto, tá? Que é a quem o verbo está se referindo. Tá? Então, o verbo está falando de quem? Assim, a Maria é o sujeito. Então, ó, a Maria ama quem? A Júlia. Por quê? A Júlia é o complemento desse verbo. Não sei se ficou um pouco confuso. Agora eu vou fazer o contrário aqui, ó. Maria amat Julian. Tá? Então, ó, a Maria ama a Júlia. Tá vendo? Aqui, ó, Maria é o sujeito, Julian é o objeto direto e aqui temos o verbo. A Maria ama a Júlia. Tá bom? Ficou claro agora? Coloca a Júlia como sujeito agora. Agora eu vou fazer a Júlia como sujeito. Como ficaria se fosse Júlia o sujeito? Ficaria Julia amat Marian. Ou Marian amat Julia. Tá vendo? Sempre é só olhar a terminação. Tá? Por isso é bom ter essas tabelinhas aqui, que dá para encontrar na internet, dá para imprimir e aí conferir na tabelinha. Mas com o tempo a gente vai acabar decorando. Tá? Tá claro agora? Tá bom. Vamos voltar aqui nessa frase que eu estava mostrando aqui. Ó, spes omnia in Christo posita est. Então, vamos fazer aqui, ó. Como eu disse, o substantivo tem que concordar com o aditivo em gênero, número e caso. Então, gênero feminino, número singular, caso nominativo, tá? Aqui, vamos ver esse omnia. Ó, omnia é feminino, tá no singular. Como que você está no singular? Eu não coloquei aqui na tabelinha, mas o plural de mensa, ou qualquer palavra na primeira declinação, é mense, com um AE no final, igual o genitivo, tá? E como a gente vai saber se está no genitivo ou no plural? Eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Não se preocupem. Então, ó, singular, gênero, caso nominativo, tá bom? Espero que tenha ficado claro até aqui. Então, toda esperança. Agora, ó, Cristo. Vamos voltar lá na nossa tabelinha aqui, ó. Tem duas opções, dativo ou ablativo. Vamos checar qual que é? Ablativo, a tradução seria pelo servo e com o servo, tá? Essas são as traduções. E no sentido não de ser é do servo, sei lá, isso daqui, essa caneta é do servo. Não, no sentido de que veio do servo, entendeu? Por exemplo, esse que é um pouco difícil de explicar, assim. É como se eu dissesse, sei lá, a criança, sei lá, a criança da mãe, não no sentido que é a posse da mãe, mas que ela veio. É um pouco complicado de entender esse caso ablativo, que é da preposição em, com, de e por, tá? Então, aqui na verdade a gente vai ser o caso dativo, porque a gente tem essa preposição aqui, ó, que é in, que significa em, tá? Cristo posita est. Posita est é o verbo ponui, tá? Eu não vou explicar agora, mas ele, por que tá então, ponui, por que posita? Porque quando a gente vai declinar conjugar ele vai mudar de terminação uma hora, tá? Então, aqui tá como tem esse est é do verbo ser. E quando a gente tem o verbo ser junto com outro verbo, vai ficar o passivo. O que é o passivo? Vou escrever aqui para vocês. É quando o sujeito recebe a ação do verbo. Tá, o que isso significa? Que, por exemplo, nessa frase aqui, o
rapaz deixa eu pensar aqui. O menino foi mordido pelo o rapaz foi mordido pelo cão. Aqui, ó. Quem é o sujeito? É o rapaz. Qual que é o verbo? Foi mordido. Esse é o verbo. Então, esse aqui é o sujeito. Vou colocar assim, para mais simples. Sujeito. Verbo. E aqui é o objeto indireto. Tá, mas ficou muito confuso. Aqui, ó, ele tá recebendo. Por quê? Porque ele foi mordido, não é que ele mordeu. Ele foi mordido, ele recebeu a ação do verbo. Normalmente, nas frases, a gente vai ter o sujeito realizando a ação do verbo. Por exemplo, o cão mordeu o rapaz. Aqui, o sujeito é o cão e ele realiza a ação de morder. Aqui, o rapaz recebe a ação de ser mordido. Então, aqui, vou voltar na nossa frasezinha aqui em cima. Aqui é o passivo, então significa foi colocado, foi posta, tá? Então, vou terminar a tradução aqui. Toda esperança foi colocada em Cristo. Até aqui todo mundo tá entendendo? Manda aqui para mim se alguém tem alguma dúvida. Aqui, ó, pergunta. Qual a diferença se fosse toda a esperança é colocada? O ponto é que isso aqui a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, tá? Em gramática, porque quando a gente tem essa construção, que é o verbo aqui, o verbo, mais o est, não sei o motivo, eu não consigo entender, mas esse est vai ficar como se fosse um passado, pretérito. Não vai ser no presente. Mas se fosse só est, por exemplo, vou colocar uma coisa simples. Britânia, Ínsula Este. A Grã-Bretanha é uma ilha, tá vendo? É, presente. Agora, quando tem um verbo e o est vai ficar no passado, tá bom? Ficou claro agora? Tá. Eu vou aproveitar para falar para vocês que... Ah, tá. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa, mesmo que não seja do que eu expliquei aqui? Eu já tiro as dúvidas que vocês tenham. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Eu vou aproveitar para avisar vocês que as vagas para as minhas aulas de latim, elas estão abertas para as aulas do segundo semestre agora, que começa em agosto. Então, quem quiser, eu vou enviar um formulário para vocês quem quiser fazer, tá? Quem quiser fazer a inscrição para fazer as aulas de latim. São para crianças de mais de 12 anos, mas se tiver adultos que quiserem, a gente vai montar uma turma também, tá bom?
Aqui a Sani perguntou, qual livro que você usa para aprender latim? Eu uso um método americano, que chama Memoria Press, tá? Tem uma coleção de livros que se chama First Form, Second Form, Third Form. Eu estou no terceiro ano desse curso, mas eu já fiz alguns aqui em português também. Eu recomendo o material do Grados Primos, que é muito bom, mas eu acho que quem não sabe, não tem alguém para orientar, fica um pouco difícil, porque ele foi feito originalmente para um professor dar aula com ele, tá? Então, por isso, ele é um pouco, às vezes, um pouquinho difícil para quem está aprendendo sozinho. Para mim, foi uma dificuldade. Então, quando eu comprei o material do Memoria Press, foi bem mais fácil, porque tem o professor explicando tudo e tudo mais, tá? O que eu uso para dar aula é o material Latinidade, do Educando para o Céu. Quem conhece o Educando para o Céu, tem lá no site deles e no site da editora Auxílio dos Cristãos também, para comprar impresso. Tá? Então, voltando aqui nas aulas, elas são aulas de 1 hora por semana, uma vez por semana, aulas de 1 hora, tá? Ao vivo pelo Google Meet com os alunos. As turmas são de 8 alunos, tá? As aulas vão começar agora na primeira semana de agosto. Eu vou mandar o formulário aqui para vocês, para quem quiser interesse. Quem tiver interesse, eu vou mandar aqui para vocês preencherem e enviarem, tá bom? Deixa eu mandar aqui. Deixa eu enviar aqui no chat. E nessa turma agora que eu estou abrindo, vai ter um bônus especial que vai ser o curso dos Lusíadas, tá? Que vão ser aulas uma vez por mês, comentando os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões, tá? Então, quem tiver interesse, preenche o formulário que eu vou começar essas aulas na primeira semana de agosto, tá bom? Alguém tem um comentário que quer perguntar alguma coisa? Quais os dias e horários dessas aulas? Então, a gente vai definir isso com os que estiverem interessados, tá bom? Mas, a princípio, seria à tarde, tá bom? O dia da semana ficaria para definir com os pais, ou com os que estiverem interessados em fazer as aulas, tá? Mais alguma pergunta? Idade mínima do aluno? 10, 11 anos, tá? E se for um pouco muito novo, acaba não sendo didático, porque ele precisa ter já uma noção para a gente conseguir explicar. Alguns alunos que eu tenho, por exemplo, não sabem nada de gramática, mas eles já são um pouquinho mais velhos, então fica mais fácil de explicar. Agora, quando é muito novinho, 8, 9 anos, aí fica mais difícil. Melhor esperar uns 10, 11 anos. Mais alguma pergunta? O valor da mensalidade, desculpa, eu não falei, é R$ 120 por mês, tá bom?
Para acompanhar as aulas, eu vou usar o método, o material A Latinidade, do Canto para o Céu. Você consegue adquirir ele no site da editora Auxílio dos Cristãos. Eu vou enviar o link para vocês aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar o link. Aqui, ó. É esse material que a gente vai usar. Tá? Mais alguma pergunta? Ah, Sueli, o valor é R$ 120 por aluno, por mês. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone da editora. Também. Tá bom? Eu vou terminar por aqui, tá? Tenha uma boa noite. A aula vai ficar gravada aqui no YouTube, quem quiser assistir depois. Uma vez na semana, Sueli. Uma vez na semana. A aula vai ficar gravada aqui, então quem quiser assistir depois, pode entrar aqui no canal e assistir. Quantas aulas ou qual o tempo de duração? É uma aula por semana com 1 hora de duração, cerca de 1 hora. E uma vez por mês a gente vai ter as aulas dos Lusíadas, tá? Estudando o livro dos Lusíadas do Luís Vaz de Camões. Então, muito obrigado por terem assistido aqui. Desculpa se não ficou, algumas coisas não ficaram muito bem explicadas, tá? Mas espero ter ensinado aqui alguma coisa para vocês. Uma boa noite, uma boa semana, um bom fim de semana e até mais.